Nesse dia, nós costumamos nos cumprimentar todos e com grande alegria, desejando Feliz Natal. Feliz Natal, meu irmão, Feliz Natal aquele que encontramos na rua, Feliz Natal. Mas o que significa, pois, ser um Feliz Natal? Poderíamos dizer Feliz Natal porque tivemos uma ceia bonita, com comidas gostosas, com muitas coisas, ou porque ganhamos e demos presentes. E esse Feliz Natal duraria aí poucas horas. Acabada a ceia, beber um pouco de vinho, comer umas frutas, umas comidas diferentes e acabou-se. E aí o Natal passou e acabou. Mas será esse o Natal de que Jesus, de que a igreja nos fala hoje e de que nos mostra Jesus? O que significa, pois, ter um Feliz Natal? Que sentimentos e atitudes devemos ter nesse dia de hoje? Alguns tentam consertar esse erro grave que transforma o Natal numa festa pagã, só de Papai Noel e propaganda, e tentam falar que Natal é o nascimento, é o aniversário de uma pessoa importante, que é Jesus. É uma tentativa de costurar um pano roto, mas não é bem isto. O Natal não é apenas uma festa de aniversário, é muito mais do que isso. No Natal, nós contemplamos a encarnação do Filho de Deus. As portas do céu que estavam fechadas para os homens por causa do pecado de Adão, elas vão se abrir após a crucificação de Jesus, mas já começamos a ouvir os cânticos dizendo: Tólite, abri, ó portas, abri-vos, porque o Salvador já chegou, e já chegou para a nossa salvação. De modo que Natal é a festa da encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus se fez homem, puer natus es nobis, filhos datus es nobis. O menino nos foi dado, o Filho veio a nós. E veio a nós para nos salvar, para nos resgatar e para nos dar uma nova vida. De modo que para o cristão, o Natal não é só no dia de hoje, não é só nessa noite maravilhosa, linda e alegre, mas o Natal deve ser uma constante. Todos os dias para o cristão é Natal. Em toda a missa nós temos a renovação do sacrifício da cruz, mas temos também esse Jesus que vem e que vem a nós. Então o Natal para nós é todos os dias. Mas como a liturgia nos coloca um dia próprio para nós pensarmos de modo mais profundo e contemplarmos tanto quanto é possível para nós esse grande mistério, nós celebramos hoje essa grande festa de alegria, a festa da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos o texto que São Lucas nos coloca, depois de suas conversas com Nossa Senhora, de como foi o nascimento de Jesus, e vemos o que é que o Espírito Santo, ao inspirar Lucas para escrever esse evangelho, quer nos ensinar, nos mostrar. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador César Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Estávamos, no contexto histórico, na chamada paz romana. Não havia guerras grandes naquela época. Estava o mundo preparado para algo muito diferente, para algo que pudesse mudar toda a história. Estava em paz. Os romanos dominavam grande parte do mundo. As comunicações para aquela época eram intensas. Estradas havia por toda parte, construídas pelos romanos. Os romanos tinham um poder central em Roma e distribuíam esse poder, estando sempre à frente, em diversas partes do império. E é nessa época que o imperador César Augusto quer contar quantas pessoas estavam sob o seu domínio. Era uma atitude de muito orgulho, é claro. Eu quero ver quantos estão sob as minhas ordens. Quero ver o meu poder até onde vai e quantas pessoas
vão me obedecer. Também quero saber quantos vão pagar os impostos, porque eu sou o imperador. Depois o imperador vai se dizer até o próprio Deus, como se fosse Deus. Mas vejam que o orgulho daquele homem, a vaidade de um homem e o poder dele, que foi um poder pagão, embora dado por Deus, porque todo poder vem de Deus, ali, naquela situação, ele manda fazer um recenseamento. E isso foi providencial. Certamente Maria teria dito a José, o profeta Miqueias diz que o menino vai nascer em Belém, mas nós moramos em Nazaré. Como será isso? E quando Maria ouve de José, temos que ir a Belém, e já estava no 9º mês da gravidez de Maria, temos que ir a Belém para o recenseamento que César Augusto ordenou, Maria entendeu com José. E Maria teria dito a José: santa providência de Deus. Vejo os caminhos da providência. Se é para o menino nascer em Belém, vamos a Belém. E Deus usa o imperador César Augusto na sua vaidade e no seu paganismo para que se cumpra assim a profecia. O primeiro ponto que podemos meditar neste episódio é o cuidado que Deus tem com a humanidade. É a providência divina. A providência é o governo de Deus sobre todas as coisas e o governo de Deus sobre cada um de nós. Deus não criou o mundo ou não criou o universo e deixou tudo a seu bel prazer. É claro que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu liberdade para fazermos as coisas, porém, tudo está sob o seu governo, tudo sob o seu poder. E o governo de Deus, que conduz todas as coisas para alcançar a sua glória, para a sua glória, esse governo ele existe. Mesmo quando os homens provocam coisas erradas ou fazem coisas ruins, mesmo quando existem guerras, mesmo quando existem dominações, mesmo quando existem maldades no mundo, porque Deus respeita a vontade humana, mesmo assim, Deus tira do mal sempre um bem. E Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Isso é que se chama providência divina. Por isso, diante de tantos problemas que nós vemos no mundo, o mundo indo cada vez mais mergulhando no abismo da maldade, tantas corrupções dos costumes, tantos problemas em toda parte, na sociedade, na política, na economia, dentro da nossa igreja, essa grande apostasia, essa grande crise que nós vemos hoje, nós temos aquela tentação de querermos dar uma receita para a solução de todos os problemas, como se nós soubéssemos que tudo depende de nós. É claro que nós sabemos que o Espírito Santo é que vai guiando todas as coisas. Deus tem o governo de todas as coisas e Ele manda os seus anjos para cumprirem as suas ordens, para que em tudo prevaleça a sua vontade. Mesmo quando Ele permite o mal, Ele tira do mal um bem, porque Ele governa todas as coisas. Isso não significa que nós vamos ficar passivamente, querendo fazer as coisas por nós mesmos, ou deixarmos a coisa correr. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus cuida. É claro que Deus cuida, é verdade, mas Deus nos quer também como instrumentos da sua providência, para que as coisas corram conforme a sua vontade. Então nós podemos ajudar o nosso irmão, somos instrumento da providência de Deus. Quando uma pessoa passa necessidade, somos instrumentos de Deus quando nós ajudamos. Por isso diz São João, se alguém vê uma pessoa passando necessidade e lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Por quê? Porque nós somos instrumentos dessa providência de Deus que nos ama, também como responsáveis pelos nossos irmãos. Por isso, amar a Deus nos deve levar também a amar o próximo. E isso em todas as coisas que fizermos, devemos ter sempre Deus como o nosso fim e
participando dessa providência dele, cada um na missão para a qual Deus criou. Então, a primeira lição que tiramos de hoje é a providência divina. Deus cuida de todas as coisas. Se eu sei que Deus cuida de todas as coisas, qual deve ser a minha atitude? Confiar e não me desesperar, achando que tudo está perdido. Não, Deus está cuidando, está governando. Vou fazer a minha parte, vou ajudar as pessoas, vou trabalhar contra tudo aquilo que pode prejudicar a mim, as almas, e vou em frente, levando Deus para toda parte, como nosso Senhor quer. Como os apóstolos foram instrumentos da providência divina para que Jesus se tornasse conhecido no mundo. E assim eles foram. Assim também nós somos instrumentos da providência divina para levar a palavra de Deus aos outros, para levar a salvação aos outros, cada um no seu estado de vida e na condição que Deus colocou. Isto é participar dessa providência. Mas há um segundo ensinamento muito importante nessa leitura que nós acabamos de ouvir. Quando estavam ali em Belém, completaram-se os dias de ela dar à luz. E ela deu à luz a seu filho, o primogênito. O parto de Maria foi um parto virginal. Seu filho primogênito envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O parto de Maria virginal, não sentiu as dores de parto, como colocam alguns filmes aí, colocando Maria gritando. Não. Deu à luz virginalmente a seu filho, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olhemos o que diz São Lucas: não havia lugar para eles na hospedaria. Não significa que não houvesse lugar para outros, mas era para eles, não havia. Por que não havia lugar para eles? São Lucas não explica, mas nós podemos entender que nós muitas vezes não damos lugar para Jesus em nossas vidas. Damos lugar para tantas outras coisas. Eu dou lugar para os passeios, dou lugar para as festas, dou lugar para as pessoas todas do mundo inteiro, dou lugar para as minhas vaidades, dou lugar para uma paixão, até por uma pessoa, dou lugar a tantas coisas, mas não dou lugar para Jesus. Por quê? Porque Jesus vai me atrapalhar do jeito das coisas, de como eu quero fazer as coisas. Então eu não dou lugar para Ele, porque Ele vai ficar batendo na minha consciência: você tem que fazer dessa forma e não de outra. Por isso, muitas vezes, não damos lugar para Jesus. Tenho que seguir os meus instintos, seguir as minhas vaidades. Ele não tem lugar aqui no meu coração, não tem lugar na minha vida. Às vezes também não se dá lugar para Jesus na sociedade, não se dá lugar nas leis, não se dá lugar nos estados. Ora, Cristo é rei, e é rei de todo o universo, é rei também do estado, é rei da nação, e todo o estado deve dar o lugar para Jesus, o lugar que lhe é de direito. Como também deve dar lugar para Jesus a família, que deve ser bem constituída, homem e mulher, como Deus criou, unidos pelo sacramento do matrimônio, como a igreja quer e como Jesus quer, sempre prontos a usufruírem das graças do sacramento, homem cumprindo a sua missão masculina, sendo homem, um varão, que dá segurança à sua família, que tem o governo como cabeça da família, que dá aquela segurança, aquela tranquilidade e aquela paz que a família pode ter. A mulher cumprindo a sua missão de coração da família, com a sua sensibilidade e seu carinho e atenção, na sua sabedoria, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos, sem disputa de quem é maior ou quem está à frente, porque na família, homem e mulher se complementam e não competem
um com o outro, mas se complementam, cada um na sua missão. E os filhos obedientes a seus pais, respeitando a seus pais como autoridade de Deus, e os pais educando os seus filhos para a vida eterna. Assim Cristo reina na família. Muitas vezes a família não dá lugar para Jesus. Há um tempo atrás a gente dizia que a família estava dando lugar para as novelas, para a televisão. Hoje está dando lugar para as redes sociais, para a internet, para os jogos e outras coisas mais. Vamos ter o cuidado. Se a gente não cuida, o mundo vai nos condicionando a tomarmos atitudes contrárias à nossa própria fé. E muitas vezes sem nós percebermos. Vamos cuidar disso, para não nos deixarmos condicionar pelas modas do mundo, pelo espírito do mundo, pelo jeito do mundo viver. Não havia lugar para eles na hospedaria. E na nossa hospedaria, do nosso coração, há lugar para Jesus, José e Maria? Meditemos e procuremos ver se nós estamos dando lugar para eles na prática, porque teoricamente todos vão dizer que estão. E no terceiro ponto, Jesus é colocado num presépio. É lá numa manjedoura. Pobre, simples. Quem cuidou de gado ou já foi ao interior, sabe o que é um curral. Lama, sujeira, mau cheiro, não é? A mãe gritava: menino, cuidado para não pisar aí, cuidado. E quando chegava em casa: tira o chinelo, cuidado, está tudo sujo, cheirando mal. Não é assim? Pois foi num lugar desse que Jesus nasceu. Na pobreza, na simplicidade, para nos mostrar que Jesus veio para salvar mesmo, para resgatar o homem de toda podridão, de toda sujeira. Não existe pecado que Jesus não resgate. Não existe vício que Cristo não cure. Ele veio para nos resgatar, nos curar, nos tirar de toda sujeira e nos dar a limpeza e o perfume da sua graça. Mas isso necessariamente passa pela cruz. Essa é a principal questão. Cruz e presépio caminham juntas. Belém e Calvário são paralelos. O menino de Belém é o homem da dor no Calvário. E tanto é claro isto, que diante de Pilatos, Jesus disse: quem é da verdade, ouve a minha voz. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. É o único momento que Jesus fala do seu nascimento. Eu nasci para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Natal e Páscoa caminham juntos. Presépio de Belém e Cruz do Calvário são dois lugares do mesmo Jesus. Para passarmos para o céu, temos que passar pelo Calvário. Por isso, no Natal se celebra a missa do Natal. Mas o que é a missa? É a renovação do Calvário, renovação do sacrifício da cruz. De modo que nós passamos pelo Natal, pela alegria do Natal, mas não podemos ter medo da cruz. A cruz nos salva, a cruz nos santifica, a cruz nos purifica. E todos nós devemos gloriar-nos na cruz. Cristo quis ficar naquele presépio, naquela manjedoura, naquele coxinho de madeira, ali como uma criança, já sentindo em seu corpo o duro que é o madeiro.
e vai ser aquele mesmo madeiro que vai depois ser cravado no chão e onde ele será crucificado. O mesmo madeiro que banhará, será banhado pelo seu sangue. Porque a salvação passa pela cruz. Por isso nós não devemos ter medo da cruz. E olharmos para Jesus em seus sofrimentos já desde criança, depois até o Calvário, e caminharmos com Ele, unidos a Ele, para que, seja pela sua alegria, seja pela sua cruz, nós possamos encontrar a Ele mesmo e entrar com Ele para a vida eterna. Então, neste dia de Natal, vamos agradecer a Nossa Senhora ter trazido para nós o menino Jesus. Vamos agradecer a sua presença em nosso meio no sacramento da Eucaristia. Vamos agradecer a sua condução através da igreja, das nossas vidas para o céu. E que Ele nos conceda, então, um verdadeiro e santo, feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum,